aquela manha do argentino em Libertadores. E nós, brasileiros, estamos cansados, né? Estamos habituados a ver tombos e surpresas de clubes argentinos, até de tamanho menor, de expressão menor contra os brasileiros. E muitas vezes essas surpresas acontecem aqui, jogando em casa. Sim, tem que abrir o olho, Ilan, por mais que o Flamengo tenha potencial maior técnico do que o próprio Racing. O Racing vive uma crise, foi o melhor resultado do Racing no período pós-pandemia. E isso compreende o período de maio até a retomada do futebol na Argentina, com 4 rodadas sendo executadas, agora em outubro. Ou seja, ficou um longo período em inatividade o Racing e a retomada foi péssima, com 4 derrotas nesse torneio intermediário lá na Argentina, que não chega a ser um campeonato argentino, é uma mini-copa que é preparatório para o calendário novo da Argentina que vem logo na sequência. Pois o Racing, no seu grupo, perdeu para todo mundo. Em casa, fora, perdeu os 4 jogos. Está eliminado, inclusive, da sequência desse campeonato argentino preparatório. Pois bem, o melhor resultado do Racing no seu 5º jogo pós-paralisação foi justamente esse empate, onde o Racing teve menos posse de bola, mas finalizou mais do que o Flamengo. No total, foram aí 10 finalizações com 2 acertos do Racing. O Flamengo teve 7 chutes, 3 acertos, placar de 1-1. Mas você lembrou bem, Lan, nós temos um histórico de embates contra argentinos que nos dá aí uma possibilidade de ter surpresa, sim. O Flamengo é melhor, é melhor. A comparação com o time de 2019, para mim, ela é terrível, porque isso não é possível, dado o contexto da pandemia, embora para o Flamengo, embora aí o Flamengo tenha passado pelo pior, jogadores com Covid, o pior momento do Flamengo com relação também à condição física dos jogadores, parece que já passou, dá mostras que já tenha passado, e esses desfalques momentâneos de jogadores importantes aí vão acabar daqui a pouco sendo menores, né? Vai haver um número menor de desfalques, tomara que seja assim. E aí o Rogério vai ter tempo para trabalhar um pouco melhor esse time do Flamengo. Mas o fato é que não dá para comparar com o que foi o futebol em 2019, quando havia tempo de preparação, havia intervalo entre um jogo e outro, e havia também uma condição de saúde, uma situação clínica muito diferente. Não tem torcida agora, por exemplo. Para o Racing seria fundamental ter o seu público no cilindro em Avejaneira nessa partida, talvez o resultado pudesse ser melhor. Para o Flamengo no Maracanã, imagina o que é o Flamengo no Maracanã com o seu público. Então é tudo muito diferente. Dado o contexto, o Flamengo é superior tecnicamente, mas só isso não basta em Libertadores. O mata-mata já mostrou isso para o Flamengo, tanto no ano passado, quando acabou, tudo bem, era um trabalho incipiente de Jorge Jesus, eliminado pelo Atlético Paranaense, depois campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, em pleno Maracanã. E depois o Flamengo conseguiu dar a volta por cima, foi campeão com o Jorge Jesus da Libertadores América e do Brasileiro, mas a primeira amostragem para o técnico português foi essa eliminação no mata-mata. O mata-mata é muito diferente. Então o Flamengo agora tem essa possibilidade de vencer no Maracanã, de evoluir no Maracanã, mas é um time argentino sim, embora não venha bem, aliás, o Racing não vem bem nem dentro de campo e nem fora de campo. Diego Milito, gerente, vai sair, está em desacordo com o presidente, entrou em choque com o presidente do Racing, então a situação política também não é boa, ou seja, é um Racing em crise para enfrentar o Flamengo no Maracanã, então tudo isso é elemento sim para abrir o olho e fazer um jogo consistente, para passar de fase e chegar às quartas de final da Libertadores, Ilan. Legal, vou continuar abordando esse assunto do confronto entre Flamengo e Racing, ainda com Abel Neto. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui nas mensagens, que são muitas já no Twitter, no hashtag Debate Final Fox Sports. Pode mandar sua mensagem. O Henrique ainda se refere à comparação que fizemos entre Maradona e Pelé no outro bloco. Igual o nosso Pelé, diz o Henrique Matos. Jamais veremos igual. Perfeito em todos os atributos como jogador. Só quem viu sabe que é inigualável. Opinião do Henrique. Valeu, Henrique. O Rubens diz o seguinte, perdão, comparar Messi com Maradona é para gente que não acompanhou, como eu, a carreira do último, do Maradona. Messi, a meu ver, não atingiu e nem atingirá 40% do que jogou Diego. Essa é a opinião do Rubens. Obrigado pela opinião, pela mensagem. Agora, duas mensagens sobre o assunto que estamos tratando agora, do confronto entre Flamengo e Racing. O Luca diz o seguinte, o resultado do Flamengo foi bom, mas na minha opinião o Flamengo não jogou bem, dava para ter
ganho essa primeira partida, o jogo de ida lá contra o Racing, essa é a opinião do Luca. E o Amaurílio diz o seguinte, o BKSS mostrou que é melhor, o técnico do Racing. Ele é melhor do que os treinadores do Brasil, segundo o Amaurílio. Mesmo o Racing tendo os piores problemas, conseguiu, acho que na opinião dele, acho que é isso que ele quer dizer, conseguiu jogar de igual para igual e empatar contra o Flamengo. Aí é que está a questão, hein, Abel? Foi o Racing o Racing sob comando do BKSS que jogou uma boa partida e anulou pontos positivos do Flamengo, ou o Flamengo, como disse o outro internauta, não jogou tão bem assim? Ilan, eu acho que o grande problema do Flamengo, e sorte do Rogério, bom para o Flamengo, que ele jogou na terça-feira e só vai jogar de novo na terça-feira, é acertar o sistema defensivo. Eu acho que o sistema defensivo ainda preocupa. O lance do gol do Racing é um bom exemplo, né? O jogador ali, eu não me lembro qual foi o jogador ali pela direita, que deixa 2 ou 3 defensores do Flamengo para trás, um deles o Léo Pereira. Olha aí, essa jogada aí, ó. 3 ficaram para trás, ele vai conseguir fazer o cruzamento para a conclusão e o gol, que teve ali uma falha, não acho que foi um frango do Diego, mas foi uma falha sim, porque a bola passou ao lado da mão dele, né? Mas o campo muito molhado, pesado, muita chuva. Eu acho que o Flamengo já mostrou evolução, principalmente do meio campo para frente. E aí eu cito também a jogada do gol do Flamengo, lembra muito o Flamengo do ano passado, a arrancada do Bruno Henrique para a conclusão do Gabigol. Quanto tempo que não se via uma jogada dessa, né? Uma tabela aí dessa dupla que fez tanto sucesso no ano passado, a gente está vendo aí de novo, né? Óbvio que a gente ficou muito tempo sem ver também, porque o Gabigol ficou muito tempo lesionado, o Bruno Henrique também não vinha jogando bem, faz tempo que ele não faz uma jogada como essa que ele fez contra o Racing, mas já é uma amostra de uma volta, né? Ou de uma tentativa de volta do Flamengo a ser aquele Flamengo arrasador do ano passado, se não for igual, que chegue perto, né? Então, o quarteto jogando junto de novo, né? O Arrascaeta, Everton Ribeiro e a dupla Gabigol e Bruno Henrique, junto com o William Arão e o Gerson, é a mesma formação do meio para frente do ano passado. Tem que acertar o sistema defensivo, porque além do lance do gol que a gente viu, teve outros lances ali em que o torcedor do Flamengo ficou assustado assistindo o jogo de casa, né, no Fox Sports. O Léo Pereira ainda mostrando muita insegurança, e aí no jogo da próxima terça-feira, ele não tem o Tuller, né? O Tuller foi expulso, e o Natan foi expulso do banco de reservas, né? Se eu não estiver enganado. É isso aí, é isso aí. É isso aí, né? Então, provavelmente, exatamente, o Gustavo Henrique, que também até agora não mostrou um grande futebol, ainda mostra uma certa segurança, falhando. De ouvir o nome dele, Abel. A torcida do Flamengo fica arrepiada de ouvir o nome do Gustavo Henrique, tem horror ao Gustavo Henrique, de uma certa forma, justificadamente, ele falhou muito nos últimos jogos. A torcida do Flamengo está preocupadíssima, é o assunto entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais, é como vai ficar montada essa defesa do Flamengo para o jogo contra o Racing. É muito preocupante, né? Porque é exatamente o setor mais vulnerável e ele vai ter desfalques nesse setor que completo já tem sido bastante vulnerável. Então, aí eu acho, completando, que o Rogério tem que aproveitar esse tempo, essa semana, não joga pelo Campeonato Brasileiro, né? O jogo contra o Grêmio ainda não tem uma data definida, que seria nesse fim de semana, e tentar acertar esse sistema defensivo como um todo. É que a gente sabe que a marcação começa lá na frente, para não deixar esses zagueiros também no mano a mano. É óbvio que se eles ficam no mano a mano, eles têm que fazer a função deles, que é tirar a bola dos caras, não deixar os atacantes adversários chegarem no gol do Flamengo e finalizarem, né? Mas, de qualquer maneira, o Rogério tem que tentar acertar isso aí, porque ele mesmo, na entrevista de apresentação, ele disse que não, o problema não são falhas individuais, o problema é o sistema defensivo como um todo. E o sistema defensivo como um todo, de novo, nesse jogo contra o Racing, ele apresentou problemas, não só no lance do gol. O Lisandro Lopes ali, mesmo veterano, ainda teve algumas oportunidades, uma cabeçada, uma bola em que ele cabeceou livre. O Flamengo tem que tentar evitar isso. Eu acho que do meio para frente a tendência é o Flamengo funcionar de novo. Vai criar chances de gol, não pode perder tantas chances, né? Como perdeu, por exemplo, naquele jogo o jogo que o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, né? Contra o Curitiba, que criou, sei lá, 10, 15 chances, mas perdeu a maioria. Venceu o jogo, mas perdeu a maioria. Tem que estar com o pé calibrado
E muito importante também se for confirmada a volta do Isla, né? O Isla pode voltar, o Pedro provavelmente já vai ser uma opção de novo, se não sair jogando no banco de reservas. É importantíssimo você ter um jogador da qualidade do Pedro, para de repente no intervalo ou durante o jogo ele entrar. A gente sabe a fase que ele está. O Rodrigo Caio é mais difícil, né? Pelo menos as notícias que chegam é que ele já volta a treinar ainda com bola, mas ainda com alguns cuidados. A não ser que haja alguma surpresa. Acho que o Rodrigo Caio ainda não volta nessa terça-feira. Mas o Flamengo tem sentido muito, mas muito mesmo, a falta do Rodrigo Caio. Pablo Mari, acho que nem adianta mais falar, porque já faz tempo que não é mais jogador do Flamengo. Resumindo, acerta esse sistema defensivo e vai para as quartas de final. Pois é, olha que mensagens nesse assunto aí, no hashtag Debate Final Fox Sports pelo Twitter. O Michel diz o seguinte: o Flamengo jogou mal porque o Ceni, por alguma razão inexplicável, abandonou o 4-4-2 e por alguma razão desconhecida, diz o Michel, foi no 4-3-3 que o Domenech usava. Valeu pela mensagem, Michel. O Imperador diz o seguinte, mandou 2 mensagens consecutivas. Léo Pereira é fraco demais. E ele mesmo completa. Gustavo Henrique é ruim demais. Como é que resolve esse problema, hein, Gustavo Hoffmann? A defesa do Flamengo, que já vinha com o Domenech e agora continua com o Rogério Ceni. Está faltando peças ao Flamengo? O problema ali é de elenco ou de posicionamento? O Flamengo contratou. O problema é que os reforços que chegaram não agradaram tanto para a vaga do Pablo Mari. Tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique. O Léo Pereira com um rendimento melhor, mas também não tem o rendimento dos sonhos do flamenguista. O Tuller se torna também uma opção e todo mundo aguarda o retorno do Rodrigo Caio. Como resolver? Como arrumar o sistema defensivo? Com treino, no dia a dia. O Rogério conhece muito bem de defesa, é um excelente treinador, sabe que tem que arrumar o sistema defensivo. Ele falou sobre isso na coletiva depois do jogo contra o Coritiba, inclusive, onde o Flamengo criou muitas chances, e ele até ressaltou isso, né? Eu prefiro ressaltar as chances criadas e falar mais até sobre o sistema defensivo, onde eu preciso arrumar ainda. Então, o Rogério sabe do problema que ele tem em mãos, sabe